exemplos. Vamos lá nos exemplos. Qual é a massa em gramas de uma molécula de etano? Opa, se está pedindo massa em gramas, eu vou lembrar de quem? Massa molar, número de Avogadro, mol, tá? Primeira coisa a se fazer, calcular a massa molecular, tá? Então, qual vai ser a massa molecular do etano, C2H6? Vai ser, quantos carbonos eu tenho aqui? 2. 2 vezes, qual é a massa atômica do carbono? 12. Mais, quantos hidrogênios eu tenho aqui? 6. Qual é a massa desse hidrogênio? 1. 6 vezes 1. Então, a massa molecular do meu etano vai ser o quê? 24 mais 6, que dá o quê? 30. 30 U. Vamos lembrar lá que massa molecular é em U. Só que ele fala de gramas. Ele vai falar o quê? De massa molar. A massa molar, a gente sabe... Então, a massa molar da substância, a gente sabe que é o mesmo valor numérico da massa molecular, só que agora gramas por mol, tá? Então, eu tenho 30 gramas por mol, tá? Eu sei que, o que isso representa? Que 1 mol de C2H6 tem 30 gramas. E eu sei que essas 30 gramas, ou seja, esse 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas. Ele não está falando de moléculas? Olha só, está falando de molécula, então tem que relacionar molécula. Só que ele quer saber uma molécula. Então, o que eu sei aqui? Ele quer saber qual é a massa de uma molécula. Bom, eu sei que o mol tem 30 gramas e tem essa quantidade de moléculas. Então, vou relacionar a massa com o número de moléculas. Então, vamos lá. Eu sei que 30 gramas tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Qual é a massa X de uma molécula apenas? Vai ficar bem pequenininha essa massa, né? Lembra que eu falei para vocês antes que a massa de uma molécula, de um átomo ou de um íon, a massa é muito pequenininha, por isso que a gente não utiliza no dia a dia. A gente utiliza o mol justamente por isso. Então, vamos lá. Só que o exercício está pedindo a massa de uma molécula. Então, vamos calcular isso aqui. Fazendo a regra de 3. Deixa eu mudar aqui. Fazendo essa regrinha de 3 aqui, vai ficar o quê? X vai ser 30 vezes 1, 30, dividido por quem? 6 vezes 10 a 23. 30 dividido por 6 dá 5. Então, eu vou ter o quê? 10 elevado a menos 23, tá? Então, a massa dessa uma molécula é 5 vezes 10 elevado a menos 23, o quê? Gramas. Vocês nunca podem esquecer de colocar a unidade, tá? Se ele está pedindo a massa em gramas, então vocês vão ter que fazer todo o cálculo e colocar em gramas. Lembra que eu sempre falei para vocês que eu prezo muito pela unidade. A unidade é de suma importância, que se você não colocar a unidade, pode ser qualquer coisa. Então, aprendam sempre a colocar a unidade, tá? Vamos para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, ele fala assim: calcule a massa em gramas e o número de átomos existente em 8 mols de átomos de mercúrio, né? Então, ele dá aí o dado, né, a massa atômica. Se ele não desse, a gente teria que ir na tabela periódica olhar, tá? A massa atômica do mercúrio, 200 U, tá? Então, o que a gente sabe, né, nessa informação? A gente sabe que a gente tem que calcular a massa em gramas. Então, a gente vai lembrar, ele falou em mol, ou seja, a gente vai raciocinar pensando em quê? Gramas por mol, número de Avogadro e o próprio número de mol, né? Então, vamos lá. O que ele pede? Ele quer a massa e quer o número de átomos, tá? Então, o que eu sei? Eu sei que 1 mol de mercúrio
quê? 200 gramas. Lembra lá que quando a gente calcula a massa molar dele, então a massa molar do mercúrio vai ser numericamente igual à massa atômica, lembra? Então, 200 gramas por mol. A gente já tem o 200 aqui, só transformar em gramas por mol. Então, eu sei que 1 mol de mercúrio tem 200 gramas. E tem também 6 vezes 10 a 23 átomos, tá? Átomos, tá? Tá. Ele quer saber a massa. Então, vamos calcular aqui. Vamos relacionar o número de mols com a massa. Então, a gente vai relacionar esses dois. Então, eu sei que 1 mol de mercúrio tem 200 gramas, certo? 8 mols de mercúrio tem X. Então, essa quantidade de mercúrio aqui, de 8 mols, vai dar quanto? 2 vezes 8, 16. 1.600 gramas de mercúrio. É isso que ele está pedindo. Aí a outra parte da questão, ele quer o número de átomos nessa mesma quantidade de mols. Bom, o que eu sei aqui? Eu sei que 1 mol não tem 6 vezes 10 a 23 átomos? Tá aqui nessa relação de cima. Então, eu vou colocar 1 mol de mercúrio tem 6 vezes 10 a 23 átomos. 8 mols tem X. E aí é só a gente fazer a regra de 3, multiplicar 6 por 8, vai dar quanto? 6 vezes 8, 48, vezes 10 a 23 átomos. Então, deu 48 vezes 10 a 23 átomos, que é igual a 4,8 vezes 10 a 24. Certo? Entenderam, gente? Espero que vocês tenham entendido esse exemplo. Bom, nesse terceiro exemplo, a gente tem o seguinte. Para fazer algumas joias para sua nova coleção, um designer usou 39,4 gramas de ouro. Sabendo que a massa atômica do ouro é 197 unidades de massa atômica, calcule quantos átomos foram usados. O que a gente vai ver aqui? Bom, ele quer saber o número de átomos, ou seja, o número de átomos está relacionado a mol. E ele fala em massa, em gramas. Então, vamos fazer aquela relação do mol. A gente sabe o que? 1 mol tem 197 gramas, né? Porque aqui ele está falando de massa atômica, que é o mesmo número para mol, para massa molar. Então, é a mesma coisa que 197 gramas por mol isso aqui, tá? Então, 197 gramas que tem 6 vezes 10 a 23 espécies. No caso aqui, átomos. Ele fala em átomos. Ele quer saber quantos átomos tem nessa quantidade aqui, 39,4 gramas. Então, eu vou relacionar a massa com a quantidade de átomos. Então, eu vou pegar 197 gramas de ouro, está para 6 vezes 10 a 23 átomos, 39,4 gramas de ouro, está para X. Então, eu faço essa regrinha de 3, multiplico 39,4 vezes 6 vezes 10 a 23 e divido tudo isso por 197. Então, fazendo os cálculos, né, eu só multipliquei o 39,4 por 6 e depois dividi por 197. Deu 1,2 vezes 10 a 23 átomos de ouro. Nesse quarto exemplo, ele fala assim: se compararmos massas iguais das seguintes substâncias, NaCl, cloreto de sódio, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, HCl é o ácido clorídrico e H2O, água.
Qual delas possui maior número de moléculas? Bom, ele deu aqui a massa molar de cada uma delas. Lembrando, gente, que assim, vocês vão ver que muitas das vezes subtende, né? Essa massa em grama subtende ser grama por mol. Então, se estou falando em grama, eu sei que eu tenho 1 mol ali, tá? Subtendido. Então, vocês vão ver tanto em gramas por mol, cada um deles seria isso, 58,5 gramas por mol. Mas a questão deu somente em gramas, quer dizer que eu tenho gramas por mol de cada um, tá? Então, a massa molar de cada um deles, deu, né? E agora a gente vai interpretar e calcular qual, no caso, comparar, né? Qual dessas substâncias possui o maior número de moléculas. Bom, segundo a lei de Avogadro, né, ele nos diz o seguinte, que o número de moléculas ele vai ser maior, ou seja, a substância que tem maior número de moléculas, né, ela vai ser maior, vai ter esse maior número de moléculas, quanto maior for o número de mols. E como é que a gente calcula o número de mols, a quantidade de mols? Então, o número de mol a gente vai calcular por essa expressãozinha aqui, ó. Massa sobre a massa molar, tá? E aí a gente representa como N, esse número de mol aqui, ele vai ser representado como N minúsculo. Então, N vai ser o quê? A massa da minha substância, né, do meu dado, do meu problema, sobre a massa molar que a gente já conhece, né, que a gente já sabe, ou pela tabela periódica ou pelo dado do próprio problema, tá? Então, nesse caso, a gente nem precisa calcular, basta a gente interpretar, né? Se a gente sabe que o número de moléculas será maior quando for o número de mols também maior, a gente tendo essa expressãozinha aqui de N, né, o número de mol igual a massa da substância em gramas sobre a massa molar, por essa expressãozinha, a gente pode perceber que quanto menor for esse MM, né, essa massa molar, maior será o número de mols, maior será o meu N, tá? Então, nesse caso aqui, comparando as 4 substâncias, quem tem a menor massa molar? É a água, 18 gramas, né? As outras são acima disso. Então, a água vai apresentar o maior número de mols, consequentemente, o maior número de moléculas. Mas podemos também fazer essa questão colocando, né, uma quantidade X, né, uma massa X para a gente comparar. E aí utilizar de fato essa fórmula, tá? Quem não entendeu pela interpretação da questão, né, que isso aqui, na verdade, é um pouco de matemática, tá, gente? Se eu tenho uma expressão desse tipo aqui, de uma fração, em que eu quero ter o meu N, nesse caso, maior, eu tenho que ter o denominador, esse MM, menor, né? Porque quanto menor ele for, maior vai ser esse N. Então, vamos ver isso daí na prática, para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Bom, aqui, eu fixei um valor aleatório de uma massa de 20 gramas, tá? E vamos usar essa massa de 20 gramas para utilizar nessa fórmula, para cada um deles. Quando a gente faz a conta, né, colocando a massa 20 gramas sobre a massa molar, para cada uma dessas substâncias, a gente vai encontrar essa quantidade aqui de mol, né? Esse N não é mol? Então, a gente vai encontrar essa quantidade de mol. Qual é a maior quantidade em mol que eu tenho aqui? É a da água, tá? Agora, se a gente quiser fazer o seguinte, entender que a maior quantidade de mols, a gente também vai ter o maior número de moléculas, vamos comparar? Fazer uma regrinha de 3? A gente comparar, então, para saber qual é a substância que vai ter o maior número de moléculas, como ele pede aqui, a gente vai fazer uma regrinha de 3, tá? Vamos começar pelo NaCl. A gente sabe que 1 mol, ele não está pedindo quantidade de moléculas, então vamos jogar aqui. 1 mol de qualquer espécie tem 6 vezes 10 a 23, nesse caso aqui, moléculas de NaCl.
Então, qual é a quantidade de moléculas que eu vou ter quando eu tiver 0,34 mol de NaCl? Vamos fazer essa continha e vai dar... Então, aqui fazendo a continha, o NaCl, a gente vai ter 2,04 vezes 10 a 23 moléculas. Agora, vamos fazer do peróxido de hidrogênio, H2O2. A mesma coisa, 1 mol de peróxido de hidrogênio tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de peróxido de hidrogênio, né? 0,59 mol tem quanto? Y. Então, esse Y vai ser igual a... Vou fazer a continha aqui. Então, a quantidade de moléculas de peróxido de hidrogênio vai ser 3,54 vezes 10 a 23 moléculas. Vou fazer aqui, vou colocar aqui do HCl e da água para a gente comparar. Então, vendo o HCl, né? A relação do HCl e da água, nós podemos ver quem tem maior número de moléculas, justamente a água, tá? 6,66 é maior que todas as outras, 3,3, 3,54 e 2,04, que todas têm a mesma ordem de grandeza, que é de 10 elevado a 23. Então, aqui a gente vê que a água tem o maior número de moléculas comparado às outras substâncias. Então, a gente tem duas opções de se fazer esse exemplo, que é justamente comparar, né, jogar uma massa aleatória e fazer todos os cálculos, ou então fazer como tinha feito antes, que é justamente interpretar a questão, tá, galera? Pessoal, eu quero fazer uma observaçãozinha. Eu não sei se vocês entenderam, mas essa expressão aqui a gente já viu, tá? Vamos lá. Esse N aqui é o número de mols, né? M é a massa que o problema está me dando e MM é a massa molar que eu já conheço. Vamos lembrar aqui, quando a gente faz a regra de 3, né, no determinado problema, nós temos o quê? Vamos dizer que eu tenho uma quantidade de 180 gramas de água e quero saber, nessa quantidade de 180 gramas, quantos mols possui, tá? Então, como é que a gente faz essa questão, esse problema? Eu tenho que eu sei que 1 mol de água tem 18 gramas, certo? Quando a gente faz lá a soma das massas atômicas, a gente vai encontrar esse número, 18 gramas. E eu sei que eu não sei a quantidade de mols, eu preciso saber a quantidade de mols quando eu tenho 180 gramas. Então, a gente faz essa regrinha de 3, certo? Onde x vai ser o quê? 180 dividido por 18. Aí, vou encontrar quantos mols? 10 mols. Se a gente olhar para essa fórmula, ela é igualzinha a essa regra de 3. Por quê? Vamos olhar para esse resultado aqui. Quem é x? X não é meu número de mol? Não é o mol? Então, x é o número de mol. Então, o meu x vai ser quem? N. Quem é esse 180 aqui? Esse 180 não é a massa do problema? A massa que o problema me deu. E quem é esse 18 aqui? Esse 18 não é a massa molecular? Desculpa, massa molecular não, massa molar. Então, eu tenho nessa expressão, né, nessa regra de 3, nesse cálculo, nesse desenvolvimento, essa expressãozinha aqui. Então, eu posso fazer a minha questão utilizando essa expressão, N igual a M, né, massa sobre massa molar, ou pela regra de 3, tá? E aí, a gente pode calcular qualquer coisa. A gente pode calcular tanto a massa quanto o N, né? Digamos que eu tenho aqui, por exemplo, um outro exemplo. Eu tenho aqui 5 mols
de água. Qual é a massa? Qual é a massa nesses 5 mols de água? Nessa quantidade. Qual é a massa em gramas, né? Então, eu faço a mesma coisa. Por regra de 3, 1 mol vai ser o quê? 18 gramas. 5 mols, eu tenho X. X vai ser o quê? 5 vezes 18, que dá 90. 90 gramas. Achei a minha massa da minha água nessa quantidade de mols, tá? Aí, se eu quiser utilizar a expressãozinha N igual a massa sobre massa molar, eu posso fazer? Posso fazer. Eu prefiro mais fazer por regra de 3, porque a regra de 3 a gente vai calcular a massa molar, a gente vai calcular não, relacionar, né? A massa molar, a massa do problema, o número de mols e também o número de Avogadro. Aqui não entra o número de Avogadro nessa expressão, tá? Então, tomem muito cuidado quando vocês forem utilizar essa expressão. Essa expressão só pode ser utilizada quando a gente tem número de mols, massa do problema, que o problema está me dando, e a massa molar. Então, se a gente utilizar essa expressãozinha, como é que vai ficar? O número de mols eu tenho, 5. A massa, eu não sei, que eu preciso saber. Massa molar, eu já sei que é 18. Pronto. Só substituir e encontrar. A massa vai ser quem? 5 vezes 18, que dá o quê? 90 gramas. Então, vocês têm essas duas formas de fazer quando a gente está relacionando número de mols e massa, somente, tá? Quando a gente relaciona o número de Avogadro, aí não, aí a gente tem que fazer por regra de 3 apenas, tá? Então, era essa observaçãozinha que eu queria colocar para vocês entenderem de onde saiu essa expressãozinha N igual a massa sobre MM, certo? Então, a gente para por aqui. Qualquer dúvida, peço para vocês ver esse material várias vezes, porque, como eu falei, é muito importante essa parte. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Que aí eu tento esclarecer mais ainda esse conteúdo. Mas eu acredito que agora, de repente, deu uma clareada maior, né? Eu espero que isso tenha acontecido, tá bom, galera? É isso. Fique com Deus, boa semana e um bom dia.